essa é a segunda semana, né, do nosso PET 2, tá? Tem o eixo temático lá, o mundo moderno, colonização, relações étnico-culturais, né, de 1500 a 1808. O tema, né, da nossa aula de hoje vai ser aí a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Nós vimos na semana passada a respeito, né, do iluminismo, né, os questionamentos em relação ao antigo regime, o liberalismo econômico, né, que questionava o mercantilismo e propunha uma nova forma, né, de se organizar a economia dos países. E dentro dessa nova forma existia lá, né, a crise do sistema colonial. Nessa semana a gente já vai começar a ver aí sobre o Brasil, né, a colonização do Brasil, e também, né, o processo que vai levar o Brasil a se tornar um país independente. Antes da gente entrar mesmo na matéria, é bom a gente ter, né, o conhecimento aí de alguns conceitos que está relacionado ao nosso tema aí da matéria. Tá? Então, o conceito, né, o principal conceito aí que nós temos no PET é em relação a tratado, tá? Porque nós vamos ver aí que durante esse período que nós vamos estudar, existem vários tratados, né? Foram firmados vários tratados no Brasil. Então, existem tratados de tudo quanto é jeito, né? Tratado no direito internacional, é um acordo firmado entre dois governos, entre dois países. Existe o tratados comerciais, né, que envolve aí compra, venda de produtos entre os países, tratados de paz, né, que são feitos após guerras. Então, existem várias formas de tratados, né? O Brasil vai ter aí, durante esse período, alguns tratados firmados. Então, a nossa matéria ela vai começar aqui nas atividades, tá vendo? Tem um texto aqui explicando a respeito da vinda da família real para o Brasil, né, da transferência da corte portuguesa para o Brasil. Então, depois que vai começar, né, vão vir aí questões a respeito desse assunto. Então, o que foi isso aí? A transferência da corte portuguesa para o Brasil, né? E nesse período, na Europa, né, lá no século XVIII, né, o Napoleão Bonaparte, né, a Revolução Francesa havia acontecido até 1799, depois Napoleão Bonaparte vai assumir o poder na França, tá? A Revolução Francesa, lembrando aí, nós já vimos um pouquinho, ela vai acabar, né, vai dar fim ao absolutismo, né, ao antigo regime lá na França. Foi durante essa mesma revolução que algumas guerras começaram a ocorrer, né? Isso vai se destacar aí nessas guerras Napoleão, que depois assumiria, né, o governo francês, né, no chamado golpe, né, de 18 de Brumário. O Napoleão vai assumir, né, com o apoio da burguesia e do exército, ele vai assumir o governo na França. Tá? Em 1804, foi realizado na França um plebiscito que restabeleceu a monarquia hereditária, e isso destituiria, né, aquela forma de governo que estava sendo implantado, né, o governo dos jacobinos, dos girondinos, e vai determinar que Napoleão assuma o governo, o título de imperador francês. No dia 2 de dezembro do mesmo ano, na Catedral de Notre-Dame, em Paris, Napoleão se autocoroou imperador, depois de retirar a coroa das mãos do Papa Pio VII, num gesto que deixava claro que não aceitaria nenhuma interferência externa no seu governo. Lembrando que, nesse período aí, a Igreja Católica, né, tinha muito poder ainda lá na Europa.
A coroação de Dom Pedro, desculpa, com a coroação de Napoleão, vai iniciar aí uma política expansionista, né? O que é essa política expansionista? Napoleão vai começar a dominar outros países da Europa. Porém, ele não vai conseguir atingir todos os seus objetivos, porque a Inglaterra, né, tinha um poder militar muito forte e impediu com que Napoleão invadisse o seu país, né? As dificuldades pela Inglaterra ser também uma ilha, né? O poder bélico da Inglaterra, tudo isso vai fazer com que Napoleão não consiga derrotar os ingleses através das armas. Então, qual que foi a solução, né, imaginada por Napoleão? Já que eu não posso derrotar a Inglaterra, né, pelas armas, vou derrotar a Inglaterra pela economia, né? E vai estabelecer, então, o que a gente chama de bloqueio continental. Então, Napoleão, ele decreta o bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? Napoleão proibiu as nações europeias de fazerem comércio, né, e receberem em seus portos navios ingleses, de vender, de comprar mercadorias inglesas. E Napoleão pressionava, dizendo que se o país fizesse comércio com os ingleses, ele invadiria, né, esses países. Napoleão utilizaria da força do seu exército para invadir os países que aceitassem fazer comércio com a Inglaterra. O que vai ocorrer, então, em relação a Portugal, a Brasil, né, com esse bloqueio continental? Portugal era um aliado inglês de muitos anos, né, e tinha estreitos laços comerciais, comprava muitos produtos ingleses, vendia muito vinho para a Inglaterra, e resolve, então, não obedecer ao bloqueio continental, né? Portugal, então, vai desobedecer às ordens de Napoleão. Isso faz com que Napoleão ordene a invasão de Portugal. Tá? Como já existiam muitos acordos, muitos tratados entre Portugal e Inglaterra, a Inglaterra vai ajudar Portugal fazendo o translado da família real portuguesa aqui para o Brasil. Né? Os portugueses, vendo que não teria saída contra a invasão dos franceses, eles decidem, né, a nobreza portuguesa, a corte portuguesa, decide se transferir aqui para o Brasil. Então, essa é a nossa matéria aí, né? A transferência da corte portuguesa para o Brasil. Por que os portugueses vieram para o Brasil? É tudo isso que eu falei, né? Foi o temor da invasão francesa, porque Portugal havia desobedecido às ordens em relação ao bloqueio continental. Então, os portugueses vêm para o Brasil, né? A corte, né, é transferida para cá, e passa ali a viver no Brasil, né? A corte portuguesa vai ficar aqui no Brasil de 1808, né, até 1820, 1821, quando eles retornam para Portugal. Como existia, né, como eu já falei, esse acordo aí, os portugueses, né, a corte portuguesa vem para o Brasil e a Inglaterra vai se comprometer, né, a dar um apoio militar, a expulsar as tropas francesas do solo português. Depois que fosse invadido, né, e a escolta de navios vai chegar aqui no Brasil. Quando os portugueses chegam aqui no Brasil, eles vão para Salvador, né, que era a cidade mais importante até aquele momento aqui no Brasil. Porém, não gostam da cidade, né? A Carlota Joaquina, esposa do Dom João VI, não gosta de Salvador, e eles acabam indo morar no Rio de Janeiro. Então, em 22 de janeiro de 1808,
a família real desembarcou em Salvador, né? E depois eles vão para o Rio de Janeiro. Apenas 6 dias depois, Dom João assinou nessa cidade o decreto da abertura dos portos às nações amigas. O que foi isso? Né? Durante o período colonial, existia um tratado, um acordo chamado Pacto Colonial. Tá? O que significava o Pacto Colonial? É o exclusivismo mercantilista, né? O exclusivismo metropolitano. Ou seja, a colônia, né, no caso o Brasil, só podia comprar e vender mercadorias para Portugal, para sua metrópole, né? Então a colônia só podia fazer comércio diretamente com a metrópole. Aí veja bem a situação, né? A corte portuguesa veio para o Brasil, fugida de Napoleão. Portugal estava dominado por Napoleão. Não justificava mais o Brasil ficar preso ao comércio de Portugal, já que Portugal estava nas mãos dos franceses, né? Então, ele vai decretar a abertura dos portos, dando fim ao que se chama Pacto Colonial. Um dos motivos, né, é esse, né? Portugal está nas mãos dos franceses, e um outro motivo também é que os portugueses eles tinham um costume europeu, né? A Europa estava muito mais à frente do que a colônia, né? Portugal era muito mais desenvolvido do que a colônia. Então, eles precisavam de mercadorias que eles tinham o costume de usar, né? Produtos que eles tinham costumes de usar lá na Europa, né? Tecidos mais caros, talheres, né, pratos, castiçais. Então, eles tinham necessidade de ter produtos que não existiam aqui na colônia. Então, vai haver a abertura dos portos às nações amigas, principalmente para Inglaterra, né, que havia feito aí o translado de Portugal para o Brasil. Tá? Então, olha lá, a Inglaterra, né, ela vai ter um favorecimento de pagar menos impostos aqui na colônia brasileira, tá? Isso foi um acordo aí entre a família real, entre a corte portuguesa e a Inglaterra. Em 7 de março de 1808, a família real chega ao Rio de Janeiro, onde se estabelece, né? Então, alguns meses, né, após a chegada, eles vão mudar para o Rio de Janeiro. Em 1º de abril, Dom João assina um decreto anulando o alvará de 1785, né? O que foi esse alvará de 1785? A Dona Maria, né, rainha lá de Portugal no período, ela vai proibir existir aqui no Brasil manufaturas, né? A gente viu isso na aula passada. Ela proíbe que haja indústrias aqui no Brasil. E então o Dom João VI aí, ele vai anular esse alvará, né, permitindo assim que no Brasil possa ter indústrias. Isentou de impostos as matérias-primas destinadas às fábricas e dava subsídios às fábricas de tecido. No entanto, isso não favoreceu muito a produção local, que não tinha condições de concorrer com as mercadorias importadas da Inglaterra, de melhor qualidade e preços, né, competitivos aqui, devido ao pagamento de menor imposto, né, de menores impostos em seus produtos. Então, continuando, em 1810, Dom João assinou 2 tratados importantes com a Inglaterra, o de aliança e amizade e também o Tratado de Comércio e Navegação, que foram muito ao encontro dos interesses econômicos da Inglaterra, né? Esses tratados eles foram assinados, né, por pressão inglesa, né, e pelo também reconhecimento da ajuda que a Inglaterra dava a Portugal, tanto lá na expulsão dos franceses, como também, né, no translado aí que vai trazer
a corte portuguesa aqui para o Brasil. O Tratado de Aliança e Comércio, né, de aliança e amizade entre Portugal e a Inglaterra, se compromete gradativamente a abolir o tráfico de escravizados, né, porque era interesse dos ingleses que aqui no Brasil acabasse a mão de obra escravizada, né, que passasse a ter aí uma mão de obra assalariada, porque uma mão de obra assalariada iria consumir produtos ingleses, né? A mão de obra escrava não consumia, né? Não tinha dinheiro, não tinha salário para consumir nenhum tipo de produto. Inglaterra e Portugal continuariam sendo aliados nos planos políticos e militares. A Inglaterra passaria a distribuir na Europa os produtos das colônias portuguesas, né? Então, aqueles produtos que fossem produzidos aqui na colônia, eles seriam levados, transportados e vendidos na Europa pelos ingleses, né? Já que Portugal estava aí sob o domínio francês. A Inglaterra teria o direito de cortar madeiras e construir navios no Brasil. Uma esquadra inglesa seria mantida no litoral brasileiro. Os ingleses que viviam no Brasil teriam ampla liberdade religiosa. Então, esses daí eram alguns pontos, né, desse tratado de aliança e amizade. Militares ingleses continuariam usando a Ilha da Madeira como ponto estratégico. Então, a gente percebe aí que a Inglaterra ela obteve grandes vantagens, né, em relação a esse tratado de aliança e amizade com os portugueses. Por exemplo, também, qualquer pessoa inglesa que cometesse um crime aqui na colônia, ele não era julgado pelos portugueses, né? Ele teria que ser julgado somente pelos ingleses. No Tratado de Comércio e Navegação, reduziu as taxas alfandegárias para as mercadorias inglesas de 24% para 15%, né? Ou seja, os ingleses pagavam muito menos impostos, até mesmo do que produtos portugueses. Uma tarifa menor do que seria cobrada dos comerciantes portugueses, que seria 16%. Produtos que viessem de outros países pagariam um imposto de 24% para entrarem no Brasil. Então, nós vemos aí que esses dois acordos, né, o Tratado de Navegação, o Tratado de Comércio e Navegação e o Tratado de Aliança e Amizade entre portugueses e ingleses foram benéficos, né, à Inglaterra. Aí nós temos aqui uma atividade, né? O comércio de mercadorias inglesas é proibido e qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarada boa presa. Tá? Esses aí são alguns artigos, né, que estavam lá no bloqueio continental decretado pelo imperador da França, Napoleão Bonaparte. Esses artigos, então, permitem notar que a disposição francesa tá? Aí vamos escolher aí qual a alternativa correta. Podem ser consideradas características do governo joanino. Governo joanino é governo de Dom João VI, tá? Quando a gente ouve falar aí o governo joanino, o período joanino no Brasil, nós estamos falando aí a respeito do governo de Dom João VI. Então, podem ser consideradas características do governo joanino no Brasil. Tem algumas aí elencadas, né? Vamos assinalar aí a correta. Uma terceira atividade, o governo de Dom João VI no Brasil, entre outras medidas econômicas, assinou em 1810 um tratado de comércio com a Inglaterra. Esta decisão estava relacionada, tá? Tem as alternativas, nós vamos falar aí qual que é a relação aí, né? Qual que a alternativa está relacionada, né, a essas medidas econômicas aí de Dom João VI no Brasil. Quando o príncipe regente português Dom João, né, chegou de malas e bagagens para residir no Brasil, houve um grande alvoroço na cidade do Rio de Janeiro. Afinal, era a própria encarnação do rei que aqui desembarcava. Dom João não precisou, porém,
caminhar muito para alojar-se. Logo em frente ao cais estava localizado o Palácio dos Vice-Reis. Lembrando também que o Brasil, nesse período, ele não tinha uma infraestrutura, né, uma infraestrutura para abrigar a corte portuguesa, né? Nesse período aí que vai haver um aumento de impostos, para quê? Para que se construa novas casas, novos prédios, novos órgãos governamentais. Muitas pessoas no Rio de Janeiro deixavam as suas casas, né, para abrigar alguém da nobreza, alguém da corte portuguesa. Muitas pessoas iam morar com parente, né, tinha uma casa melhor, e essa casa dele, que era melhor, né, que daria para alocar alguém, né, alguma pessoa da corte portuguesa. Então, aí tem as alternativas aí também. Então, são essas quatro. Oi. Desculpa, bom dia. Bom dia, Glaucia. Desculpa te interromper. Quando desligou aí, você gerou outro link, porque a Luana, a mãe dela, está me mandando aqui que não está conseguindo Não, é o entrar. mesmo link. É o mesmo? É o mesmo. Ela está me... A gente volta no mesmo link. Será que ela está tentando usar o correto lá? Pois é, desde quando você enviou, eu passei. Aí agora está mandando que não está conseguindo. Eu achei que quando desligou aí o seu computador, você gerou outro. Não gerei, não. É o mesmo. Eu já voltei dentro da mesma sala. Tá. Tá? Tá bom. Então, assim, a gente termina aí, né, o estudo do PET, né? Vocês podem fazer as atividades aí no caderno por enquanto. Hoje mesmo, ou amanhã, eu já lanço a atividade lá no Conexão Escola para vocês fazerem por lá, né? Para evitar de ficar mandando fotos, aí a gente vai fazer lá pelo Conexão Escola. Essa semana está bem mais tranquilo, né? Na passada foram 7 questões que vocês tiveram que digitar lá no Conexão Escola, mas essa semana agora tranquilazinha, né? Tá boa de fazer. Vou parar aqui de compartilhar. Voltar aqui para o meeting, né? Pronto, isso aí. Então, a gente termina, né, o nosso PET, né, a segunda semana do PET 2. Lembrando, então, que a semana que vem, né, na próxima aula agora, a gente vai deixar aí disponível para fazer as atividades. E na próxima aula da semana que vem, nós estudamos a respeito aí da parte complementar do PET, tá?